Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma aula, a aula número 21, a Igreja de Jesus Cristo e as seitas. Que o Espírito Santo esteja nos capacitando, nos abençoando para mais esta aula. Na aula passada, estudamos um pouco sobre a teologia luterana, que, segundo a Bíblia, prega a conversão e a santificação de todo o cristão, que tem acesso a Deus através da oração, da leitura da palavra e da comunhão dos santos. Na ISLB não há intermediários humanos entre Deus e os homens, como os santos, nem mesmo Maria, mãe de Jesus. Somente Jesus pode nos salvar e nos ligar ao nosso Deus. A comunhão dos discípulos de Cristo, já a partir do Novo Testamento, começou a ser conhecida como a Igreja de Cristo. A Igreja faz parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. É através dela que Deus quer agir neste mundo. Os cristãos, independente de cor, raça, idade ou sexo, formam o verdadeiro povo de Deus, a verdadeira igreja. Literalmente falando, a palavra igreja significa os que foram chamados para fora. Ou seja, são aqueles que Deus chamou para fora deste mundo, o que já não mais lhe pertence, mas pertence agora ao próprio Deus. Suas vidas já não são mais orientadas pelos valores e princípios reinantes do mundo, mas são orientadas pelos valores e princípios revelados na palavra de Deus. Elas buscam conhecer a vontade de Deus que lhes é ministrada aos corações pelo próprio Espírito Santo de Deus. Segundo o Novo Testamento, encontramos algumas características da Igreja de Jesus. Primeiro, reconhece e submete a Cristo como o cabeça do corpo. Lemos em Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Paulo completa ainda no capítulo 4, versículos 15 a 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Segundo, prega a Cristo como o seu Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5, Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Terceiro, vive a comunhão e o amor pregados por Cristo. Lemos as orientações de Jesus sobre os seus discípulos em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. 4. Ensina a autoridade da Bíblia como única fonte de revelação da vontade de Deus. Lemos em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Declara a todos que ouvem a palavra da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas ensinadas desse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas nesse livro. Nós cremos que não há tradição, costume, revelação ou qualquer outro livro que possa ser colocado ao lado da Bíblia
como autoridade e fonte de revelação do querer de Deus. 5. Experimenta crescimento em qualidade, santificação e em quantidade, conversões. Assim lemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus, é preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizadas como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 6. Se preocupa em fazer discípulos, conforme a ordem de Jesus em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, e entende que sua missão se estende além dos próprios membros. Antes de subir ao céu, Jesus disse aos seus discípulos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. 7. Segue os ensinamentos de Cristo, não se deixando levar por pensamentos do seu tempo, como o ensino da prosperidade, da cura fácil ou do egoísmo de buscar os seus próprios interesses. A Bíblia adverte muito sobre os falsos profetas e pastores que apacentam para si o rebanho de Deus, isto é, enganam e exploram para os seus próprios fins. 8. Pratica o serviço mútuo, ajudando as pessoas e se preocupando com a vida de cada membro. Pois, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Gálatas capítulo 6, versículo 2 e Filipenses capítulo 2, versículo 3. 9. Persevera em oração. Lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e as orações. 10. É alegria e atrai as pessoas. Lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Assim, nesses textos acima, vemos como é a igreja, criação de Deus, que sempre fez parte do seu plano de redenção para este mundo. É através dela que Deus deseja que as pessoas cheguem a Cristo e sejam salvas. É nelas que serão edificadas, aprendendo a palavra de Deus, recebendo dons e tornando-se mestres da palavra de Deus, fazendo novos discípulos para Jesus. O alvo da igreja, portanto, e a sua missão nesse mundo está claramente descrito nas palavras de Jesus em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. A sua missão é de fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. A palavra viva e eterna de Deus é o seu centro, seu fundamento. Como dizia Lutero, é somente pela fé na palavra de Deus que anuncia a sua graça e o seu amor que podemos chegar à salvação. O Antigo e o Novo Testamento nos apresentam que Deus revelou a sua vontade para conosco. É sobre isto que a igreja é edificada, e não sobre costumes, tradições, leis humanas, revelações, livros revelados ou psicografados, teorias científicas, filosofias ou pensamentos humanos e etc. Igreja cristã é aquela que se mantém na palavra e reconhece a autoridade de Jesus, por ela proclamada, onde seus membros procuram fazer a vontade de Deus e não a sua própria ou seus interesses pessoais. Por isso, nosso
Ponto de partida, portanto, para distinguirmos o que é igreja daquilo que não é igreja, é a palavra de Deus. O que ela diverge em termos de doutrina não podemos chamar de igreja, mas chamamos de seita. O que é então uma seita? Segundo o dicionário Aurélio, é uma facção, um partido, uma divisão que segue uma doutrina, que diverge da opinião geral, tornando-se muitas vezes em um grupo fechado e radical. Tal definição nos ajuda um pouco. Nesse caso, as pessoas começam a se preocupar cada vez mais com os seus gostos, vontades, desejos e vão diminuindo em amor pelos outros. Vão se achando melhores do que os outros, começam a buscar experiências pessoais para o seu próprio agrado. Começam então a só criticar e a acusar, geralmente avaliando a sua igreja como errada, deixando de se importar com ela e passando a viver somente para si mesmo. E os líderes separatistas irão liderar a nova igreja, que não surgiu de um desejo missionário, mas sim de uma briga. Isso acontece facilmente, onde as pessoas passam a se deixar guiar mais pela amizade pelos líderes do que pela obediência ao ensino bíblico. Durante esses quase 2000 anos, houve muitos outros movimentos que diziam cristãos, mas praticavam doutrinas contrárias ao ensino da Bíblia. Algumas dessas seitas, por exemplo, aceitavam tudo o que a Bíblia diz, mas não aceitavam que Jesus foi verdadeiramente humano. Outros diziam que ele nunca foi verdadeiramente Deus. Assim, ao longo da história da igreja, muitas pessoas foram enganadas, ou seguiam doutrina que pareciam ser cristãs, mas no fundo negavam ao próprio Deus que revelou de si. Ainda hoje, isso não é diferente. É fácil reconhecer movimentos que não têm nada a ver com a fé cristã, como o Irish Christian e Seishonoe, o Bahaísmo, teosofia, a meditação transcendental e etc. Mas quando o movimento se chama Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial, já é mais difícil. Mas aí parece, mas não é. Esta é uma seita do reverendo Moon, um coreano que diz recebido de Deus a missão de terminar a obra que Cristo iniciou, mas deixou incompleta. Veja só como é sutil. Tem nome cristão, mas é uma seita. Ainda hoje se discute se as religiões como Testemunha de Jeová, Adventistas, Mormons e etc. são religiões cristãs ou seitas. A resposta deve ser dada a partir dos itens citados no início desta aula. Devemos nos lembrar que todas as religiões cristãs há costumes e tradições, mas ela nunca deve estar ao lado ou acima da obra de Jesus. Se alguém prega que além de Cristo há necessidade de algo para a salvação, está indo contra a mensagem bíblica e passou a ser uma seita. Nem o sábado, nem deixar de comer alimentos do Antigo Testamento, nem o legalismo da Antiga Aliança podem estar acima da nova aliança que Jesus veio trazer. Quem se deixa levar por isso está sendo enganado ou se afastando do caminho que é Jesus. Nesse momento, pacote estão incluídos a Igreja Messiânica Mundial, a Ciência Cristã, os Meninos de Deus, Congregação Cristã, os Mormons, a Testemunha de Jeová e outras mais. Novamente, quero enfatizar que muitos desses apresentam como cristãos, mas na verdade não o são. Pois como pode ser cristão um movimento que nega, por exemplo, que Senhor Jesus é Deus? Ou como faz o Espiritismo que consulta os mortos quando Deus abomina essa prática, Deuteronômio 18, e ensina a reencarnação quando Deus fala que há uma só vida e morte, e depois isso o juízo, em Hebreus capítulo 9, versículo 27? Como isto não queremos dizer que todas as coisas que tais movimentos ensinam ou fazem são errados, mas quando ensinam o que é contrário à vontade de Deus, não servem aos propósitos de Deus. Porém, ao do inimigo, como diz a Bíblia, surgirão falsos profetas, fazendo sinais e prodígios, para enganar, se
possível, os próprios eleitos, conforme está em Mateus capítulo 24, versículo 24. Há também muitas igrejas chamadas cristãs que desvirtuam e deturbam da palavra de Deus, com uma pregação voltada ao desejo próprio do cristão. Os membros são tratados como clientes, e com isto têm todas as suas vontades realizadas enquanto estiverem ofertando e contribuindo financeiramente com a igreja. Ensino que quanto mais contribuírem, mais fé em Deus demonstrarão, mais bênçãos receberão. O estilo humildade de Jesus é substituído pelo poder de riqueza, saúde, etc. E as pessoas buscam não a salvação e a transformação do caráter humano, mas sim riquezas e poder para si. O servir ao próximo e ajudá-lo é substituído pelo usufruir das coisas boas deste mundo. Isso acontece especialmente entre as chamadas igrejas neopentecostais, como a Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja da Graça, Deus e Amor e diversas outras, isto para não falar da Igreja Católica, com o seu culto aos santos e confecção de imagens para adoração, sem falar a peregrinação para santuários, compras de imagens, fitas, amuletos para dar proteção. Por tudo o que vimos, temos que admitir que o conhecimento da verdade é fundamental. Conhecer bem a Bíblia é toda a vontade de Deus, é a única forma de nos manter no caminho. É assim também que vamos poder conhecer a verdadeira doutrina, distinguindo a da falsa. Como nos preparar para enfrentar as seitas? Participando da Igreja de Cristo, agradecendo pelo perdão dos pecados e a nova vida dada através de Jesus, o Salvador. Aprendendo da sua palavra, sempre nos colocando no lugar de servos de Cristo, chamados para fazer a sua missão e não para fazermos a nossa vontade. Se começarmos a pensar e tentar mandar em Deus, obrigando-o a fazer a nossa vontade, estaremos em nosso coração transformando o ídolo e não, ou amando e respeitando como Deus. Mas se deixarmos Ele fazer conosco, Ele irá fazê-lo e nos conduzirá por um caminho novo, diferente deste mundo, e seremos filhos amados, herdeiros do seu reino. Paulo aconselha em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 e 16. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, nos ensina: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, e sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isto em mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Continue a viver na igreja luterana, aprendendo a palavra de Deus e encontrando ali a fé verdadeira, confiando em Jesus, que nos fala através de sua palavra e nos fortalece através do corpo de Cristo. Continue crescendo na fé, deixando de se guiar pela palavra de Deus, que tem uma vida feliz e cheia do seu amor e reservada para aqueles que o amam. Recapitulando o que aprendemos hoje, trago as perguntas que estão na sua apostila. São elas: a primeira pergunta, o que é uma seita? A segunda pergunta, por que Paulo usa o exemplo do corpo para explicar o que é a Igreja de Cristo? Terceira pergunta, quais os sinais que podemos identificar a igreja que segue o exemplo bíblico e não é uma seita? Quarta pergunta, ser cristão é seguir a Jesus e fazer a sua vontade. Você acha certo a pessoa participar de uma igreja para receber bênçãos como dinheiro e prosperidade? Explique. Questão 5. Explique o que recebemos seguindo a Jesus.
Leia o seu material e que Deus esteja nos abençoando e até a nossa próxima aula. Amém.